Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a Sumaia Freire, especialista em relacionamentos, terapeuta familiar, e a gente vai conversar um pouquinho hoje sobre um assunto que me pediram ontem, numa live que a gente fez no meu canal do YouTube, Sumaia Freire, que é sobre relacionamento tóxico, tá? Um ponto que eu queria já deixar aqui bem claro é que alguns especialistas eles consideram, tá, diferente o relacionamento tóxico e o relacionamento abusivo. Apesar dos dois trazerem danos sérios, mas o relacionamento abusivo, e a gente vai fazer um outro vídeo falando sobre isso, ele traz consequências mais graves. E não querendo dizer que o relacionamento tóxico não traga consequências, mas ele também, apesar de ser com características menos graves, né, mas ele também pode se encaminhar para um relacionamento abusivo. E aí a gente vai falar aqui de algumas características de forma mais prática de um relacionamento tóxico para que vocês possam compreender e identificar se você está inserido nesse tipo de relacionamento, ok? E eu vou fazer também referência a um artigo que eu li da doutora Laura Potrich, eu não sei se a pronúncia é essa, mas ela traz algumas características bem interessantes e a gente vai comentar algumas dessas características para que vocês possam analisar e ver se vocês estão enquadradas, né, ou estão inseridas nesse contexto. Então, o que seria um relacionamento tóxico? É todo relacionamento que ele está trazendo um malefício, né, tá fazendo mal para qualquer dos dois, para ambas as partes. E o que é interessante, gente, veja, a gente acha que o relacionamento tóxico, ele só está relacionado a casais. E não é. Você pode ter um relacionamento tóxico de amizade, você pode ter um relacionamento tóxico familiar, tá? Você vai entender que é o tipo que a relação está sendo desenvolvida. Quais são as características que existem nessa relação. E essa característica não necessariamente ela só precisa ser de marido e mulher, de namorado e namorada, mas ela pode estar também no contexto, como eu falei, de amizades, contextos familiares. E quais são algumas dessas características? Seria um acúmulo, né, de chateações, é aquilo que a gente chama da famosa bola de neve, né? Você não se sente à vontade para poder expressar a sua dor, as suas angústias, porque todas as vezes que você fala, você é mal interpretada, você é criticada. Então, você vai acumulando, né? Você vai, como se fosse uma gaveta mesmo, que você vai colocando um monte de coisa, e de repente você não consegue mais colocar, porque aquela gaveta já está abarrotada de coisa. E aí você se sente exatamente como uma gaveta. Você uma gaveta abarrotada, você está cheia, acumulada de tantas coisas, tantos conflitos e tantos problemas, porque você não se sente à vontade para poder expressar a tua opinião. E detalhe, todas essas coisas não se prendam a apenas uma característica, porque, como a gente já conversou em alguns vídeos meus, existe também todo um processo de construção psicológica, existe todo um processo de aprendizado que também pode você ser aquele tipo de pessoa trancada que você não consegue expressar as suas opiniões e isso não ter nada a ver com o outro, tá? Ser alguma coisa sua. Então, é bem importante a gente ver que eu preciso ter bem mais de uma característica apenas. Críticas desmedidas é aquele tipo de relação onde você só é criticada, nada que você faz presta, tudo que você faz tem alguma coisa ali, por melhor que seja, tem alguma coisa ali que merece ser criticada. Você vive muito ansiosa,
tá? É aquele tipo de relacionamento tenso, onde você, quando sai, você já fica esperando que vai acontecer algum atrito, algum problema, alguma confusão. E aí você vive o tempo todo nessa relação com aquele sentimento de ansiedade, de tensão, como se algo sempre estivesse pronto a acontecer. Você vive pisando em ovos, com medo, né? Medo de fazer algumas coisas, medo de tomar uma iniciativa, medo de você falar alguma coisa que está te chateando, medo de pensar até na tua própria construção de teus projetos, porque você não consegue ser apoiada, não consegue ser visualizada nessa relação, tá? Você não é a mesma pessoa quando você quando você entrou nessa relação, você deixou de ser você, ou seja, você perdeu a tua identidade. Isso é um ponto, queridos, muito importante para ser analisado. Porque eu já atendi casos de pessoas que, quando ela estava na frente do parceiro, ela não falava com ninguém. Se ela passasse na rua e visse uma pessoa conhecida, ela virava o rosto, porque as perguntas logo surgiam. Quem é esse? Conhece de onde? E era uma relação muito opressora, tá? E quando ela estava sozinha, ela falava com todo mundo. Então, você acaba perdendo a tua identidade e deixando de ser você. Sua relação traz à tona as suas piores qualidades. É aquele tipo de pessoa que faz questão, né? Porque quando você está numa relação, você conta das tuas fragilidades, você fala de coisas que passaram e que te magoaram. E essa pessoa faz questão de estar trazendo sempre isso à tona e mostrando que os teus defeitos, mostrando o quanto você já errou, né? Que você não é uma pessoa capaz. E é uma pessoa que é como se você tivesse uma ferida e aquela pessoa tá ali, cutucando aquela ferida o tempo todo para te magoar e te fazer sofrer. Há uma constante luta, né, pelo poder nessa relação, e a gente vai ver aqui que também diferenciar um pouco da questão do machismo, né? Apesar que o machismo ele colabora muito para esse tipo de relação, mas tem aqueles homens, né, e principalmente com essa questão do feminismo, o empoderamento da mulher. E tem muitos homens que não conseguem lidar com isso e acabam entrando nessa guerra, né? Essa guerra de poder. Frequentes crises de ciúme, tá? É aquele ciúme excessivo, aquele tipo de ciúme que você não pode fazer nada, você não pode olhar para lugar nenhum, você tem que sentar de frente para aquela pessoa, porque se você olhar do lado, já pergunta para onde você está olhando, né? São crises excessivas e opressoras, porque acaba fazendo com que você não consiga viver. Não consegue enxergar um futuro na relação, ou seja, você não consegue se projetar, porque aquela pessoa está o tempo todo te oprimindo, ela está o tempo todo dizendo que você não vai conseguir, que você não é capaz. Por quê? Porque se você se projeta, se você avança, é como se você fosse ali se libertar dela, e é algo que ela não quer, porque você acaba saindo dessa relação, né, tóxica, de dependente, e aí você não consegue. E quando você tenta, essa pessoa vai lá e te oprime de novo, para que você não consiga sair desse tipo de relação. Você simplesmente não está feliz. É uma relação que ela é adoecedora, tá? Você tá nela, mas você não se sente bem, você se sente uma pessoa infeliz, porque você não está realizada, você não tem uma vida. Na realidade, você não tem uma vida, você sempre está vivendo a vida do outro, tá? Isso é muito sério, porque você realmente perde toda a tua identidade.
não há apoio nas suas escolhas de vida ou metas, é o que eu acabei de falar, né? Essa pessoa, ela não te apoia em nada, muito pelo contrário. Quando você tenta trazer algo de positivo para você, um projeto de vida, de trabalho, de qualquer coisa, essa pessoa vai lá e coloca uma terrinha, diz que até muito sutilmente ela pode não falar nada, mas ela vai dar algum jeito de atrapalhar esse teu processo de conseguir sair disso. Tudo é culpa sua, né? Você é culpada de tudo. Frequentes ameaças de término, né? Essa pessoa está sempre ameaçando terminar essa relação, porque ela faz com que você se sinta numa relação de medo, e com essa relação, com esse medo, você vai sempre estar fazendo o que essa pessoa quer, tá? E a dependência emocional. Essa pessoa vai fazer com que o tempo todo você seja dependente dela emocionalmente, financeiramente. Ela não vai permitir que você tenha um trabalho, que você tenha o teu sustento, porque se você tiver, é uma forma de você sair dessa relação. Então, ela vai tentar fazer com que você permaneça nessa relação sem que você possa conseguir atingir objetivos benéficos para você, ou que faça com que você se desligue, ou com que você possa se manter sozinha sem essa relação. Então, queridos, é um vídeo curto, tá? Para que vocês possam identificar. Se vocês tiverem alguma dúvida em relação a isso, coloquem aqui nos comentários, que a gente vai fazer outros vídeos, como eu falei, sobre relacionamento abusivo e outras questões mais. Então, coloca a tua dúvida aqui. Mas antes, não deixa de se inscrever aqui no canal, tá? Se inscreve, clica aí no sininho para você ficar recebendo as notificações e compartilha. Porque uma coisa que é muito interessante num relacionamento tóxico é que quando as pessoas estão dentro dele, elas não conseguem identificar nem um relacionamento tóxico, nem um relacionamento abusivo, tá? Essas pessoas, elas não conseguem enxergar isso e elas estão presas dentro de um ciclo que ele vai se renovando, e muitas vezes essas pessoas precisam de ajuda mesmo, ajuda profissional, ajuda de um parente, de um amigo, para que elas possam se libertar e saírem desse tipo de relacionamento, tá? Então, não esqueçam, compartilhem, se inscrevam no canal e deixem os comentários.